Olá, aqui é Bianca Pil. E eu, Luiz Brasilino. Estamos aqui para apresentar a série Mulheres de Luta, do Território ao Parlamento, uma nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Apoio União Europeia. Esta série de 2 episódios está sendo toda produzida por mulheres indígenas dentro do projeto Patak Maimu, e será uma satisfação para nós trazer esse conteúdo para vocês. O Patak Maimu tem como objetivo fortalecer a autonomia e a participação das mulheres indígenas na defesa dos seus direitos nas regiões da Amazônia e do Cerrado. Para isso, o projeto incentiva o protagonismo dessas mulheres e o de suas organizações, contribuindo para que elas sejam reconhecidas pelo movimento indígena e pela sociedade brasileira. Parte das ações de comunicação do projeto Patak, esta série de podcast analisa os resultados das eleições municipais deste ano e a importância do protagonismo das mulheres indígenas no cenário político brasileiro. A apresentação dos episódios é da comunicadora indígena Luene Caripuna. Ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará, e ela pertence ao povo Caripuna. Luene mora na aldeia Santa Isabel, na terra indígena Uaçá, no município de Oiapoque, no Amapá. Além disso, ela é graduanda no curso de licenciatura intercultural indígena. A gente volta na semana que vem com o segundo e último episódio desta série especial. Fique agora com a Luene. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, onde vamos mergulhar na trajetória das mulheres indígenas que, com força e determinação, estão transformando o cenário político e social do Brasil. Imagine a cena. É 2023 e pela primeira vez o país ergue o Ministério dos Povos Indígenas, uma conquista histórica após mais de 5 séculos de resistência. Neste momento, Sônia Guajajara, uma mulher indígena e deputada federal por São Paulo, assume a pasta dando voz e representatividade aos povos originários no coração do governo. Mas ela não está sozinha. Joênia Wapichana assume a presidência da FUNAI, sendo a primeira mulher indígena a ocupar esse cargo. E juntas, ao lado de outras guerreiras como Célia Chacriabá e Juliana Cardoso, formam a bancada do COCA. Essas mulheres não apenas ocupam espaços, elas representam mais de 1,7 milhões de indígenas no Brasil, que agora têm a sua voz ecoando nos corredores do Congresso. Neste episódio, vamos celebrar as mulheres que estão à frente de uma luta ancestral pela defesa da terra, da educação, dos direitos e pela visibilidade das mulheres indígenas, que resistem em todos os cantos desse país. Vamos explorar suas histórias, ouvir suas vozes e nos inspirar com a força de quem mantém os pés fincados na terra e o olhar voltado para o futuro. Vamos explorar as vitórias de mulheres indígenas como Jaqueline Tucano e Marinete Chacriabá, que conquistaram espaços em meio a desafios históricos. Esses exemplos inspiradores representam não apenas uma conquista pessoal, mas um avanço para todos os povos indígenas. Vem conhecer um pouco mais sobre quem são essas mulheres e o que elas representam. Historicamente, as mulheres indígenas enfrentam múltiplas barreiras para conquistar espaço e voz em instâncias de poder. Essas barreiras incluem questões territoriais, culturais e políticas. Hoje, suas vozes ecoam em espaços legislativos e o avanço de figuras como Jaqueline Tucano e Marinete Chacriabá simboliza um marco na luta indígena por representação. Jaqueline Tucano é uma jovem indígena do Amazonas de São Gabriel da Cachoeira, eleita para o cargo que reflete seu compromisso com o meio ambiente e as causas indígenas. Sua vitória é uma mensagem
poderosa sobre a relevância da preservação da Amazônia e dos direitos territoriais dos povos originários. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria, né, de representar a minha cidade, onde eu nasci, com muita força, né, determinação, com empatia, assim, de sempre, né, de trazer esperanças ao meu povo, né, representar a mulher gabrielense, a força da mulher. Tenho a certeza que não tem explicação, né, não tem palavras em expressar, né, a minha alegria, a minha gratidão ao meu povo, as pessoas que acreditaram, as pessoas que confiam, né, na Jaqueline Vieira, né? Isso é importante, assim, ao meu lado, né, levantar essa bandeira, que a mulher tenha a determinação, a força, né, dos nossos ancestrais, a minha vozinha que me ensinou muito, né, com poucas palavras e tanta sabedoria que ela me ensinou com as palavras dela, com os gestos dela, com a cultura dela. E hoje eu representar, né, esse fato de muitas mulheres, muitas caboclas chamadas, né, porque eu tenho misturas, então, assim, eu falo que não tem dinheiro que pague tanta alegria, né, de nós representar hoje na Câmara Municipal e voltar, né, com muita determinação, com muita força e muita alegria. Marinete Chacriabá, por sua vez, traz consigo uma trajetória marcada pela educação e pela defesa dos direitos dos povos indígenas do Cerrado brasileiro. Sua presença no parlamento amplia a luta por políticas públicas que incluam e valorizem as identidades indígenas. A minha trajetória sempre foi marcada por superação e trabalho, desde a infância. Sempre conciliei estudo e trabalho para ajudar a minha família. E a experiência como presidente da Associação Indígena Chacriabá, Aldeia Riacho dos Buritis, foi decisiva, pois me mostrou a força, né, que a organização comunitária tem para melhorar vidas. E isso me inspirou a ter um desejo de alcançar um impacto ainda maior por meio da política. A minha atuação no parlamento poderá dar mais visibilidade aos desafios enfrentados, né, pelos povos indígenas e principalmente pelas mulheres. Eu pretendo promover legislações, leis que protejam e valorizem essas comunidades. Quero contribuir também para uma sociedade mais igualitária que respeite as diversidades. As histórias de Jaqueline e Marinete representam a luta constante das mulheres indígenas contra o apagamento cultural, a discriminação e o machismo. Como mulheres, enfrentam também desafios específicos dentro e fora de suas comunidades, provando que a sua presença não é apenas necessária, mas transformadora. Senti na pele um pouco também o machismo, né, de muitos homens, a situação um pouco crítica de algumas mulheres também que questionavam, né, que muitas das vezes a gente não ia ter competência, né, de estar lá, e muitas das vezes, em vez de encorajar, a gente era um pouco questionada, e muitos desafios vêm gerando, né, durante essas situações. E naquele momento eu me senti muito ainda desconfortável em relação à política, mas eu pude, a cada dia que passava, vendo o sofrimento, vendo os relatos das pessoas, eu pude me inspirar que eu poderia chegar, que eu poderia lutar, que eu poderia vencer, e mostrar que a força da mulher indígena, quando ela tem determinação, a gente consegue. Somos guerreiras. Eu pude, através do meu trabalho em relação à saúde e à educação, a gente pôde cobrar, de fato, o nosso prefeito. Podemos divulgar, chamar a população para que ela também sentisse o que a gente passa como parlamentar, e podemos estar do lado do nosso povo, lutando por dias melhores e tentando cada vez mais, né, levar boas novas ao nosso município. Então, através disso, eu fiz um bom trabalho em 2016. Quando eu saí, né, eu fiquei agora isolada em 4 anos, mas o povo sentiu,
e eles também puderam ver que nós fazemos falta. E eu pude ir para a eleição e ganhei hoje com 568 votos, a primeira mulher, né, das mulheres. Pude incentivar muitas mulheres a concorrer. Isso você não sabe o quanto é importante para nós, né? A inspiração que eu passei para os jovens, eu passei para as mulheres ter coragem de enfrentar, dizer que nós podemos, que nós somos a maioria sempre, mas que a gente podemos dar as mãos para poder mudar essa realidade. Principalmente porque ainda na Câmara, né, a maioria que se elegeu, né, são homens. Hoje na Câmara tem 3 mulheres que foram eleitas, né, junto comigo, 3 comigo, bem dizer, e ainda a gente vê que temos que mudar essa realidade, temos que levantar as bandeiras de fato, né, para que cada dia venha melhorar. Essas conquistas são ainda mais significativas quando pensamos no impacto que terão nas gerações futuras. As eleições deste ano provam que as mulheres indígenas estão prontas para ocupar esses espaços, quebrando paradigmas e inspirando outras a seguir seus passos. Eu vejo um futuro bastante promissor, com mais mulheres indígenas em posições de liderança e representação política. E acredito também que essa presença é essencial para uma política que seja verdadeiramente representativa e democrática. E futuramente veremos, né, mais mulheres representando aí no legislativo, no executivo e nos demais espaços da política brasileira. Como vereadora, pretendo construir e deixar um legado de inspiração e mudança, mostrar, né, que a liderança indígena feminina pode transformar vidas. Quero também, né, que o meu trabalho sirva de exemplo para que as futuras gerações sigam esse caminho, né, e ampliem essa representatividade indígena e feminina no Brasil. As vitórias de Jaqueline Marinette representam uma esperança renovada para os povos indígenas e uma conquista para o movimento de mulheres. Enquanto encerramos este episódio, levamos conosco a força, a resiliência e o espírito de luta dessas mulheres indígenas. Elas nos mostram que resistir é um ato de amor, tanto pelas gerações que vieram antes, quanto pelas gerações que estão por vir. Cada passo dado, cada conquista e cada palavra proferida por elas representa a continuidade de uma história que começou há milênios e que segue viva, pulsante e cheia de esperança. Que possamos aprender com a coragem dessas mulheres que enfrentam todos os desafios com os pés firmes no chão de suas terras, carregando no peito o orgulho de suas raízes e a força de suas ancestrais. Este não é o fim de uma jornada, mas a continuação de um movimento que se fortalece a cada dia. E que sigamos juntas, ecoando essas vozes e honrando a luta por um futuro em que todas as mulheres, povos e histórias tenham seu lugar de respeito. Até o próximo episódio. Produção, apresentação e roteiro, Luene Caripuna, Maíla Carajá e Beatriz Tuxá. Edição e sonorização, Vicente Buia. Identidade visual e artes, Caiti Chapi Puri e Vanessa Ribeiro.